Hoje a gente vai falar sobre os 3 sinais de que você está presa num relacionamento tóxico e sequer percebeu isso. E eu trouxe uma dica muito importante se você quiser sair do ponto em que se sente presa e impotente para o ponto de decisão e liberdade. Imagina que você chora escondida no banheiro, enxuga o rosto, volta para a sala e sorri como se nada tivesse acontecido. Tem uma coisa aqui que você não percebeu. O fato de você ter aprendido a esconder a dor tão bem não é sinal de força, tá? É o sinal mais claro que você está presa num lugar que está te destruindo por dentro. Ao longo do tempo, eu já atendi dezenas de mulheres na mesma situação e eu descobri um caminho que funciona de verdade e eu vou mostrar para você. Eu sou Leia Carvalho, psicoterapeuta há mais de 20 anos, com especialização em neurociências, TCC e psicanálise. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 sinais, 3 sinais que mostram que você está presa num relacionamento tóxico e vou te mostrar como sair desse lugar. O terceiro sinal é o mais perigoso de todos, sabe por quê? Porque é ele que te convence a ficar. Antes de entrar nesses 3 sinais, eu preciso deixar uma coisa clara, porque talvez nunca tenha dito para você algo de forma tão direta. Presta atenção, relacionamento tóxico não começa tóxico. Se começasse, ninguém ficava, né? Ninguém olha no primeiro encontro e pensa, ai que maravilha, ele me humilhou, eu quero mais disso. Não funciona assim. O que acontece é uma coisa muito mais sutil. É como colocar um sapo dentro de uma panela de água fria e ir esquentando devagar. O sapo não pula porque não percebe que a temperatura está subindo. Ele vai se acostumando, vai se adaptando e quando a água ferve ele não tem mais força para sair. E com você, infelizmente, é a mesma coisa. Você não acordou um dia e decidiu aceitar migalhas. Você foi aos poucos se acostumando que as migalhas eram suficientes. Cada vez que o outro fez alguma coisa que te machucou, depois veio um gesto bonito, um pedido de perdão, o seu cérebro rejeitou o seguinte, tá vendo? Ele é bom, aquilo foi só um momento ruim. E esse ciclo, né, machucar, compensar, vai criando dentro de você uma tolerância à dor, vai normalizando aquilo e você nem percebe. Então, quando eu te apresentar esses 3 sinais, eu quero que você se observe com muita honestidade, não com a versão de você que defende o outro, não com a versão de você que justifica o outro, mas com a versão de você que lá no fundo já sabe que alguma coisa não está certo. Combinado? O primeiro sinal ele é tão comum que você provavelmente nem reconhece como um problema. Você pede até desculpas por sentir algo ruim. Por exemplo, quantas vezes você quis falar sobre alguma coisa que te incomodou e antes mesmo de você abrir a boca, você já estava ali pensando qual o melhor momento para falar, qual o melhor tom de voz para usar, que melhores palavras eu posso usar, tudo sabe para quê? Para não causar uma reação no outro. Você começa a pisar em ovos com medo do que vai acontecer. E aí, muitas vezes, você engole aquilo, você engole o choro, por exemplo, porque sabe que se chorar, o outro vai revirar os olhos, o outro vai sair da sala. Você tem medo da reação do outro. E aí, quando finalmente você tem coragem e fala que aquilo está incomodando demais, o que acontece? O outro não escuta o que você está dizendo. O outro só escuta o tom da sua voz. Ele escuta uma espécie de acusação que ele acha que você está fazendo e de repente a conversa que era sobre o seu problema, a sua dor, vira uma conversa sobre como ele se sente atacado. E você que entrou na conversa machucada, sai da conversa pedindo desculpa. Olha que absurdo, né? Eu quero que você pense no absurdo disso. Você chegou machucada, com uma ferida. Mostrou essa ferida e saiu pedindo desculpas porque está sangrando. Você sabia que isso tem um nome na psicologia? Isso se chama inversão de responsabilidade emocional. A coisa fica invertida. Você entra com dor e sai culpada pela dor. Só que eu vou te explicar de um jeito bem simples, tá? Imagina que você está dentro de uma casa e o telhado está pingando. Toda vez que chove, pinga na sua cabeça. Aí você vai no dono da casa e fala, olha, o telhado está pingando na minha cabeça, está me incomodando. O dono da casa, em vez de consertar o telhado, ele olha para você e diz assim,
Mas o problema é que você é sensível demais à água. E você, em vez de insistir que o telhado precisa de conserto, começa a andar pela casa com guarda-chuva. Dentro da própria casa, andando com guarda-chuva, achando que o problema é você. É isso que acontece quando você pede desculpas pelos seus sentimentos. Você começa a parar de exigir que o telhado seja consertado e começa a se adaptar às gotas de água. Com o tempo, você nem lembra mais como é viver numa casa seca. Você acha que toda casa pinga, que é normal, que todo relacionamento é assim, que toda mulher anda de guarda-chuva dentro de casa. Só que não é normal. E o fato de você ter se acostumado não significa que está tudo bem, significa que a água subiu de temperatura e você nem percebeu. Agora, pode ser que você fique pensando assim, mas às vezes eu realmente exagero, às vezes eu realmente sou sensível demais. E pode ser. Todas nós temos momentos de reação desproporcional, só que existe uma diferença enorme entre uma pessoa que diz: eu entendo que você se sentiu assim, vamos conversar sobre isso? E uma pessoa que diz: lá vem você de novo com esse drama, tá? A primeira te acolhe, mesmo que não concorde com você. A segunda não, a segunda te silencia. E alguém que silencia teus sentimentos é igual um tijolo no muro que prende você. E se você se reconheceu aqui nesse primeiro sinal, segura essa informação, porque o segundo sinal ele vai te mostrar como esse silêncio evolui para uma coisa mais invisível ainda. O segundo sinal ele é físico, ele mora no seu corpo e de repente é o mais fácil de identificar se você souber onde olhar. É quando você vive num estado de alerta permanente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ouve a chave na porta, vê que o outro está chegando, o que acontece no teu corpo? Você relaxa ou você trava? Quando o telefone do outro toca, ele olha para a tela e não diz quem é, o que acontece na sua barriga? Quando o outro fica em silêncio por mais tempo do que o normal, o que a sua mente faz? A sua mente descansa ou ela começa ali a imaginar um monte de cenário, tentando imaginar o que está errado, o que você fez, o que vai acontecer? Então, se você respondeu que trava, que a barriga pesa, que a mente dispara, você está vivendo no modo de sobrevivência dentro do seu próprio relacionamento e isso não é normal. Isso não é ser atenta, sabe? Isso não é conhecer bem o parceiro. Isso é o seu sistema nervoso gritando que você está em perigo. Eu vou te explicar o que está acontecendo no teu corpo, porque entender isso muda tudo, tá? O ser humano ele tem um sistema chamado luta ou fuga e esse sistema foi projetado para proteger a gente de ameaças verdadeiras e reais. Se um animal chega, se acontece um incêndio, se tem um assalto. Então, quando o perigo aparece, o corpo libera adrenalina e cortisol, o coração acelera, os músculos ficam tensos e a mente fica super vigilante. É uma resposta de sobrevivência. E essa resposta foi feita para durar poucos minutos. Ela não foi feita para durar meses nem anos. Mas quando você vive num relacionamento onde você nunca sabe qual é a versão da pessoa que você vai encontrar, se é a versão carinhosa ou é a versão fria, se é a versão que ri ou a versão que explode, seu corpo ativa esse sinal de alerta e nunca mais desliga. Você fica no modo de sobrevivência 24 horas por dia, dormindo com o olho apertado, sabe? Medindo cada palavra antes de falar, lendo o rosto do outro como se fosse um mapa de uma mina que pode explodir a qualquer momento. Pisando em ovos, como eu disse antes, que é o termo que se usa muito, né? E sabe o que é mais cruel? Você se acostuma. Você acha que aquela tensão no ombro, que aquela dor de cabeça constante é estresse do trabalho, que a insônia é porque você tomou café tarde, que a gastrite é genética. Só que não é. É o seu corpo pagando um preço de um lugar onde você não se sente mais seguro. Então o corpo ele nunca mente. A mente mente. A mente diz assim: ele é uma boa pessoa, o outro tá só nervoso, todo casal briga, isso é normal. A mente diz: eu tô exagerando, mas o corpo não sabe mentir não. O corpo só reage se o seu corpo tá tenso, travado, doente, com insônia
ele está dizendo alguma coisa que a sua mente se recusa a ouvir. Pensa só numa criança que cresce dentro de uma casa onde o pai chega bêbado toda noite. Essa criança desenvolve uma habilidade impressionante. Ela aprende a ouvir o barulho do carro estacionando e pelo som da porta batendo, ela já sabe se o pai está de bom humor ou não. Ela lê o ambiente antes de entrar na sala. Ela aprende a ficar invisível quando o clima está pesado. E todo mundo olha para essa criança e diz: nossa, como ela é madura para a idade dela. Só que ela não é madura, ela está no modo sobrevivência. Ela aprendeu a encontrar o perigo muito antes dele aparecer para se proteger. Agora me diz, você está fazendo a mesma coisa na sua casa? Você aprendeu a ouvir o tom de voz do outro e já sabe se a noite vai ser boa ou ruim? Você aprendeu a ficar quieta quando o outro está de mau humor? Você aprendeu a ser invisível para não provocar uma reação? Olha, se isso está acontecendo, desculpa, mas você não está numa relação de amor. Você está numa operação de sobrevivência e ninguém merece sobreviver onde devia estar vivendo. O próximo sinal vai te mostrar a ferramenta mais poderosa que um relacionamento tóxico usa para te manter exatamente onde você está. E eu aposto que você nunca pensou nisso dessa forma. O sinal 3 é o cadeado da prisão. Os outros são as grades, mas esse é o que tranca a porta. Você acredita que sem ele vai ser pior. Você realmente acredita que sem o outro a vida é pior. Não necessariamente pior no sentido financeiro, mas isso também acontece. Eu estou falando de uma coisa mais profunda. Você acredita que sem o outro você vai ficar sozinha, que ninguém mais vai te querer, que você já passou da idade, que você não é bonito o suficiente, não é interessante, que você não é jovem o suficiente para recomeçar. Você olha para fora do relacionamento e não vê possibilidade de sobrevivência, vê um deserto. E entre o deserto e uma prisão com teto, você acaba escolhendo a prisão. E é exatamente isso que um relacionamento tóxico faz com você. Ele não te prende com corrente, ele te prende com medo. Ele te convence aos poucos que o mundo lá fora é mais perigoso que o mundo aqui dentro. Que pelo menos aqui dentro você tem alguém, pelo menos aqui dentro você não está sozinha. Mesmo que esse alguém te faça chorar no banheiro, mesmo que esse não estar sozinha significa estar acompanhada da pessoa errada. Sabe o que me impressiona? A criatividade do medo. Porque o medo ele não aparece como medo, ele aparece como raciocínio lógico. Ele diz assim: pensa bem, você já tem 40 anos, quem vai querer uma mulher de 40 anos com 2 filhos? O pensamento diz assim: você não trabalha, como você vai se sustentar? Ou então diz assim: pelo menos o outro paga as contas. E essas frases, elas parecem racionais, lógicas, parecem pé no chão, frase adulta. Só que não é. É o medo vestido de razão. E eu vou te contar uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos trabalhando com mulheres nessa situação. A mulher que está dentro de um relacionamento tóxico não tem medo de ficar sozinha. Sabe do que ela tem medo? De se encontrar sozinha e descobrir que não se conhece mais. Então ela passou tanto tempo sendo a versão que o outro precisava que ela fosse, que ela não sabe mais quem ela é sem o outro. E isso a apavora. Porque olhar no espelho e não reconhecer o próprio reflexo é uma das experiências mais assustadoras que existe. Só que eu preciso te dizer o que está do outro lado desse medo. E eu falo isso não como uma teoria, sabe? Mas como alguém que já viu centenas de mulheres atravessarem esse deserto que parecia impossível. Do outro lado do medo existe uma mulher que você esqueceu que existia. Uma mulher que tem opinião, que tem vontade, que ri alto, que escolhe o restaurante sem medo, que dorme sem pensar no outro, que acorda sem pedir o amor de ninguém, que olha e reconhece o seu próprio rosto. Essa mulher não morreu, ela está dormindo e ela está ali esperando você ter a coragem de acordar ela. O medo diz para você que sem o outro vai ser pior. A verdade é que sem o outro vai ser desconhecido. E desconhecido assusta. Só que desconhecido e pior são coisas bem diferentes. Desconhecido pode ser o melhor capítulo da sua vida. Você só não sabe ainda porque não virou a página. Então, eu te mostrei 3 sinais. Você pede desculpas pelos seus sentimentos. Você vive num estado de alerta permanente.
e você acredita que sem o outro vai ser pior. E se você se reconheceu em um desses sinais, presta atenção. Se você se reconheceu em mais de um sinal, eu preciso que você pare de assistir esse vídeo. Como se fosse sobre outra pessoa. E entenda que esse vídeo é sobre você. De jeito nenhum eu vou dizer para você o que você deve fazer. Eu não vou viver a sua vida. Eu não conheço a sua história completa, mas eu vou te dizer o que eu diria para uma cliente minha, para minha filha, para minha irmã, para minha melhor amiga. Nenhum relacionamento vale mais do que a sua saúde mental, nenhum. Nenhum amor justifica você perder a você mesma. E se o preço de estar com alguém é deixar de ser quem você é, esse preço é muito alto. Você não precisa tomar uma decisão hoje, agora, mas eu vou te pedir para não apagar o que você sentiu assistindo esse vídeo. Não voltar para a rotina e fingir que nada aconteceu. Guarda isso, tá? Deixa essa semente plantada. Porque quando você estiver pronta, essa semente vai germinar e nesse dia você vai lembrar que alguém te disse que você merece mais. E que esse mais começa com uma única decisão, que é parar de se trair para manter alguém do seu lado. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, compartilha, porque tem muita gente precisando acordar, tá? E se inscreve no canal porque vem mais aí. Às vezes, a gente não consegue dizer as coisas certas com as próprias palavras da gente. Então, deixa esse vídeo falar por você, tá bom, meu amor? Até o próximo vídeo. Beijo!